Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao segundo painel Cultural Caiçara, que a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Itanhaém tem o prazer de dividir com cada docente, com cada espectador do nosso canal do YouTube da Prefeitura Municipal. Daremos início com a fala da nossa diretora pedagógica, Maria Cecília Cardoso Tecedor, que fará as apresentações dos trabalhos que serão realizados entre os dias 18 e 19. Diretora pedagógica. Olá a todos, é com muito prazer que estamos aqui reunidos para mais uma atividade formativa e de fruição das linguagens artísticas para nosso percurso formativo. A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Itanhaém, no ano de 2022, realiza o segundo painel cultural, que tem como tema Itanhaém Desvairada, os 100 anos da arte moderna no nosso Brasil e também presente com ênfase na nossa cidade. É interessante destacar que o painel cultural foi idealizado desde 2021, momento pela pandemia, ocasionado pela pandemia, em que tivemos que agraciar todos os nossos professores, docentes, com atividades de fruição artística e de percurso pedagógico. O painel teve tamanho sucesso que, no ano de 2022, estamos realizando o segundo painel com a temática do aniversário da cidade. Gostaria de agradecer à Secretária de Educação, Cultura e Esporte pela oportunidade, pela dedicação e pelo empenho com a formação e com todas as ações da Secretaria, aos assessores da Secretaria de Educação, das escolas municipais, supervisores de ensino, e a vocês, professores, por estarem aqui presentes conosco. No primeiro dia, teremos a palestra inaugural com a professora doutora Regina Helena Vieira Santos, com a palestra inaugural intitulada Itanhaém Desvairada. No segundo dia, teremos a professora mestre Maria de Fátima Cristina Pires, que estará presente no nosso painel falando sobre as heranças do litoral paulista. Agradeço a todos e um bom trabalho. Olá a todos e a todas. Eu gostaria de chamar aqui, para compor aqui a nossa mesa, a professora Cris, a professora Cecília, a professora Regina. Professora Regina, seja bem-vinda a essa segunda edição do Painel Cultural Caiçara. É uma honra, né, tê-la conosco. Sei que a sua palestra é muito produtiva. Eu tive a oportunidade de ler o artigo do Mário de Andrade, e com a leitura, eu, como sou das letras, né, fiquei emocionado em saber que ele esteve aqui na nossa cidade, que passou, né, ele ali durante o relato da viagem dele, ele descreve a trajetória da viagem, né, Praia Grande, ele passa pelo rio Mongaguá, que estava caudaloso por causa das chuvas, né? Então, assim, para mim foi uma emoção muito grande ler esse artigo, e tenho certeza que a sua palestra vai ser muito proveitosa e muito emocionante também para nós. Tenho certeza que vai ser excelente. E Cris, Cecília, por favor, a palavra é de vocês também. Agradecemos, né, a presença da professora, que está aqui, que irá nos agraciar com a palestra, e com toda essa história do nosso município, né, a gente sempre estuda a arte moderna numa dimensão maior em termos de Brasil, e agora a gente vai começar a contemplar um pouquinho mais a Itanhaém, a arte moderna na nossa Itanhaém, né, a Itanhaém desvairada, né, eu tenho certeza que vai ser um momento de fruição muito bacana. Bom dia. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, porque como nosso vídeo vai ficar à disposição no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de Itanhaém, eu quero agradecer o convite feito pelo professor de História Luiz,
em nome da diretora pedagógica Cecília Tecedor, que representam o convite da Secretaria de Educação, Cultura e Educação e Esporte. Nossa, falei muita coisa, desculpa. Márcia Galdini e do prefeito, o Tiago Cervantes. Então, primeiro eu quero agradecer muito essa oportunidade de poder estar aqui convosco, curtindo esse momento, que eu não vou saber dizer que tempo será, se amanhã, tarde ou noite, para quem estiver assistindo em diferente momento. E com essa palestra que tem o título Itanhaém Desvairada. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei apaixonada, encantada com esse título, né? Por ser Itanhaém Desvairada, né? Lembrando que o Mário de Andrade escreveu Paulicéias Desvairadas, né? E outro pela grafia Itanhaém com N no final. E aí eu gosto de lembrar sempre, e Mário de Andrade. O próximo, por favor. Eu gosto, sempre eu cito, né, essa sentença do Mário de Andrade, que defender o nosso patrimônio histórico e artístico é alfabetização. E essa alfabetização é contínua. Todo dia nós estamos aprendendo um pouco mais sobre esse nosso patrimônio, que é histórico, artístico, cultural. E eu acho que é por esse momento, por esse motivo que nós estamos aqui hoje, né? Reunidos para conversar sobre isso. Para começar, do título já falei. E aí, eu peguei o livro do Mário de Andrade e fui ler, né, o porquê da Paulicéia Desvairada, né? Então, assim, eu fui esclarecer primeiro o significado da palavra desvairado, né? Desvairado é um adjetivo do verbo desvairar, fazer cair em desvario, enlouquecer, desorientar-se, desencaminhar-se, né? Então, para poder saber usar a palavra de modo apropriado. E aí, lendo a introdução desse livro, né, da Paulicéia Desvairada, eu achei bastante interessante o prefácio. Aí tem este outro livro aqui, que é uma publicação do Arquivo Histórico Municipal da cidade de São Paulo, né, a revista do arquivo, é a número 206, ela se encontra disponível online para quem tiver interesse. E aí tem um artigo, num determinado momento, o autor Fernando Góes, ele escreve sobre a Paulicéia, história da Paulicéia Desvairada. Paulicéia é um apelido, né, para a cidade de São Paulo. E aí entra um pouco, né, da cidade escrita em versos pelo professor do Conservatório Dramático e Musical, que é ainda localizado na antiga rua, atual Avenida São João, perto do Largo Paissandu. O jovem professor de piano é Mário de Moraes Andrade, que morava em uma casa no Largo Paissandu. E da janela ele avistava a Avenida São João, nesse tempo ainda não larga, majestosa, cheia de luzes como é hoje. E via os telhados das casas distantes, as janelas iluminadas dos prédios vizinhos. Então isso é uma citação que ele vem falando aqui nesse livro, quando ele vai contando sobre a história da Paulicéia. Bom, aí, nesses versos, esse livro da Paulicéia reúne versos escritos após 1920. Demorou 1 ano para tomar a sua forma definitiva. E ele foi publicado após 5 meses da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, que todos nós conhecemos, que foi realizada de 13 a 17 de fevereiro de 1922, sediada no Teatro Municipal de São Paulo. Eu me sinto lisonjeada, né,
por este ano está completando o centenário da Semana de Arte Moderna e está aqui podendo falar um pouco sobre Mário de Andrade e trazer um pouco desse movimento que foi, né? E o que foi esta semana, né? Então, reler Mário de Andrade e o prefácio da Pauliceia Desvairada é fascinante, é ainda muito moderno. Então, ele começa com o prefácio dele, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Ele começa no prefácio, que é bastante interessante. Ele começa assim: leitor, está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Bom, só com esse começo já instiga a ler mais, a conhecer mais quem é esse homem genial, né? O Mário de Andrade. Próximo. Próximo slide, por favor. Então, eu vou brevemente falar um pouco sobre a biografia do Mário. Mário Raul de Moraes Andrade nasceu em 1893, sua família morava na Rua Aurora, em São Paulo. Ele concluiu o ginásio e entrou para a Escola de Comércio Alves Penteado. Em 1911, ingressou no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, concluindo em 1917. Neste mesmo ano, após seu pai falecer, passou a lecionar aulas particulares de piano, com o pseudônimo de Mário Sobral, publicou seu primeiro livro, Há uma gota de sangue em cada poema, no qual critica a matança produzida na Primeira Guerra Mundial e defende a paz. Em 1922, foi nomeado professor do Conservatório Dramático Musical de São Paulo, além de participar da Semana de Arte Moderna, com um projeto consistente de renovação da literatura. 6 meses depois, publicou Pauliceia Desvairada, o primeiro livro de poemas da primeira fase do modernismo. Mário de Andrade fez várias viagens pelo Brasil, com o objetivo de estudar a cultura de cada região. Morava no Largo Paissandu, com a Avenida São João, na Pauliceia. No período que se estendeu de 1935 a 1938, Mário realizou uma importante ação cultural. Convidado por Paulo Duarte, organizou e dirigiu o Departamento Municipal de Cultura de São Paulo. Construiu bibliotecas fixas e ambulantes. Redigiu o anteprojeto para a criação do Serviço do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, hoje o Instituto Histórico-Artístico Nacional, que é o IFAM. Sua posição no Departamento de Cultura foi abruptamente revogada em 1937 e foi para o Rio de Janeiro, onde lecionou estética na Universidade Federal. Em 1939, foi nomeado chefe da seção do Instituto Nacional do Livro. Em 1941, Mário retornou para São Paulo. Veio a falecer em 25 de fevereiro de 1945, vítima de um ataque cardíaco. Próximo. O pianista Mário de Andrade e fotos, o Conservatório Dramático Musical de São Paulo. À direita, aqui superior, é em 1915. Esse edifício com 2 andares é o conservatório. E à direita, abaixo, é o mesmo edifício do conservatório que foi restaurado e faz parte do conjunto da Praça das Artes. Aqui no canto à esquerda inferior é a fachada do conservatório, como foi preservada. Próximo. Bom, aí é uma lista das obras publicadas de Mário de Andrade, que
eu destaco o romance Amar, Verbo Intransitivo, né, que é um bem interessante, que todos nós costumamos ler quando estamos na fase do antigo colegial, que eu já não me lembro mais o que é, e Macunaíma. Então, são 2 livros importantes de nós lermos. E é interessante, porque, inclusive, esses livros são livros que a gente lia nas férias, e as minhas férias sempre foram em Itanhaém. Então, esses livros, inclusive, moram em Itanhaém. Eu sou de São Paulo, detalhe. Observação. Bom, continuando, próximo. Sobre a grafia Itanhaém. Mário de Andrade escreve sobre patrimônio cultural, né, que foi inclusive dessa viagem que ele fez pelo Brasil todo. Ele esteve aqui e ele publicou o artigo intitulado Itanhaém, em 27 de janeiro de 1921, no jornal Os Debates. Bom, eu vou ler esse artigo com vocês aqui para a gente ir ilustrando o que é esse poema, essa poesia, eu não sei nem te dizer, mas compartilho convosco aqui essa leitura. Mário de Andrade, aqui já estou no artigo, tá? Atingindo, afinal, o boqueirão da Praia Grande. O automóvel, numa velocidade sensata, perfurando a bruma veludosa da manhã, abriu rumo para Itanhaém. Manhã de verão, tristonha de recordações hibernais, lenta e silenciosa, propicia a relembrança de glórias esmaecidas nos longe das eras passadas, e figuras aventureiras de heróis mortos. Em busca de uma cidade que vivem, eu bendizia a calma fresca da hora, que era como uma concentração preparatória ao espetáculo de tempos perdidos e de eras gastas. Os meus olhos abandonados na monotonia oscilante de paisagem rolavam sobre o planejamento das ondas que subiam impulsionadas pela maré morta. Às vezes perseguia o voo traidor dos mergulhões, quando não se interessavam pela carreira alvíssima dos garuçus. E a quando alzo il capo, per sentirmi sul collo, il suffice stretta le braccia, folli dal vento. Próximo. Mas a minha imaginação fizera muito mais de 110 km por hora e já percorria a paragem que buscávamos, o Val do Mongaguá, engrossado pelas águas das últimas chuvas, por perigoso e comovente. Trouxe-me um pouco mais para a vida dos companheiros de viagem. O chofer procurava com aceleramentos repentinos esmigalhas e garuçás que fugiam sobre a areia à aproximação do carro. Mas os animalzinhos paravam de repente em 1 centímetro da roda do volante, e o chofer, canalha, brecou. A chegada de Itanhaém. Acostamos pela maré que diminuía assustadoramente a praia, nesse lugar muito estreita. Surpreendeu-me o aspecto festivo do litoral. Alegrias de moças, chiuradas de crianças, fâmulas de vestidos leves. E soube que a estação corria animada. A cidade já é muito querida pelos banhistas. A fantasia tangaica de estranhos em férias, enriquecendo 2 ou 3 albergueiros italianos. Reveste a cidade com poeira vazia do progresso, roubando-lhe a vestustez de coisa anciã. É um fato que me irrita soberanamente. Essa invasão de homens e costumes novos que prejudicam o caráter vivo e cru de certas cidades. Terra velha deve conservar-se velha, quando mais não seja para o meu instinto admirativo de artista.
Uma das coisas que mais tem feito sofrer na minha vida foi a construção de uma casa nova na Rua de São José, em Ouro Preto. Sacrilégio! É muito habitante da Vila Rica me perguntava se eu já vira o edifício novo. Assim também, uma urbe realmente moderna como a Pauliceia, sou de parecer que se destruam certas partes arcaicas, que muito pouco dizem para que sobre elas se levantem as novas praças e passeios. Padrões da vida atual da cidade que apenas começou a viver uma vida de progresso, de riqueza e de arte. A verdadeira velhice de São Paulo será para os vindouros o que para nós é presente, que se beleza toda rude e infantil. Quantos a lugares históricos? A história com a maiúscula, filosófica, prenhe de ensinamentos e conselhos, interessa muito pouco, não só a mim como a toda a gente. O que apaixona são os heróis, e a simpatia que sentimos para com estes, que nos faz atuar a história. Simples questão de romance. E ainda, confesso com toda a franqueza, deixamos Itanhaém de lado enquanto os viajantes almoçam, que me prendem muito mais as figuras lendárias, seja Parafisal ou Saci, que Dom Pedro II ou Caxias. Esses são homens respeitabilíssimos, a quem o Brasil deve muito. Sou-lhes muito grato por isso. Mas não escrevo para crianças, e posso dizer com esta minha infantilidade incorrigível que gosto da Yara, essa amorosa, muito mais notável que uma do Barry ou Marquesa de Santos, a atrair com seus cabelos verdes os índios moços para o seu amor insaciável e mortal. Uma pausa para um comentário breve sobre essa imagem, onde tem o rio Itanhaém, e a margem direita tem o centro histórico desenhado com uma paliçada que supostamente existiu no século XVI, com a implantação do conjunto arquitetônico da Conceição e a igreja matriz. Um quadrado menor aqui ao centro é a Casa de Câmara e Cadeia, e mais adiante, vindo em sentido ao que seria o mar, tem a igreja de Santa Luzia. Já à margem esquerda tem o ponto das ruínas do Ababré-Bebê, que eu trago apenas algumas imagens para contextualizar. Próximo. 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 Essa é uma vista, uma imagem feita com drone do centro à margem direita do rio Itanhaém, onde tem a Casa de Câmara e Cadeia, a Igreja Matriz, o campanário da Igreja Matriz, e no morro o conjunto arquitetônico da Conceição. Próximo. Continuando o texto. E lá fomos visitar a igreja e o convento. Aquela situada na praça levantava as suas enormes paredes de pedra, solitariamente num descanso dominical. Estava aberta e sem ninguém, aliás, desinteressante. Mas sobre uma cômoda, na sacristia, inválidas e desantadoras, cochilavam umas curiosíssimas imagens de madeira e de gesso, aparentando larga idade, completamente abandonadas, ao insulto do primeiro visitante que lhes quisesse puxar o nariz. Aliás, estragadíssimas e partidas. Uma cabeça desirmanada do seu corpo, talvez já feito pó. Representara, sem dúvida, a habitantes também já pulverizados da vila. Um santo que fora muito bom e milagreiro. Era notável. De um realismo incipiente e sincero, de um desenho corretíssimo e audaz. Algum imagista, anônimo, indiferente pelo futuro indiferente, trabalhara há dias penosos. Conseguira realizar, ignorando sem dúvida o seu êxito, uma verdadeira obra de arte. Fizera o barro amoldar-se à inspiração nervosa dos seus dedos. Dera-lhe caráter para sua obra jazer um dia no lombo de um traste paquiderme.
espezinhada pela areia dos ventos e pela indiferença de olhares veranistas. Tive desejos de surrupiar essa cabeça de santo. Não o fiz por deferência à respeitabilidade da casa sagrada e à figura de Anchieta, que me estava a olhar a cada canto e a de cada sombra. Próximo. Algumas imagens feitas por Van Emelen, por Benedito Calixto. Próximo. René Lefebvre. Próximo. Vista aérea feita de drone. Próximo. Aqui são alguns desenhos resultantes do levantamento métrico que eu fiz com estudantes de arquitetura aqui da cidade de Itanhaém. Próximo. Um pouco sobre a técnica construtiva da pedra e cal. Próximo. 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 Havia também lá, continuando o texto de Mário de Andrade, havia também lá, enfiada num buraco da parede, caveiros maxilares voluntariosos e massas audazes. O doutor Estácio Correia, que fora à procura de um senhor que sabia tudo o que respeitava a antiguidade da vila, voltava só. O homem partira para São Paulo. Dei graças a Deus. Se ele estivesse conosco, diria o dono da caveira, e acabava o encanto e o mistério. Assim, anônima, que de índios velozes, que de jesuítas mártires, que de emboabas vencedores eu nela vi. Beijei-a num momento em que estive só com ela. Lá ficou o meu beijo, de transeunte extasiado e respeitoso sobre aqueles olhos que por certo viram estas lendas em toda a sua rudeza nativa e presenciaram gestos de tragédias e feitos de lenda. Próximo. Aqui mostrando a paisagem cultural, onde se destacam as duas igrejas, a Igreja Matriz Santana e o conjunto arquitetônico de Santa Conceição no alto do Morro Itaguaçu. Próximo. Uma vista da praça, pintura de Benedito Calixto. Próximo. Também de Benedito Calixto, a vista do convento, do conjunto da Conceição, 1910. Próximo. A imagem superior é uma imagem da nuvem de pontos gerada do levantamento digital com laser scanner 3D em 2017, que faz parte da pesquisa a qual eu participo, do convênio da FAO-USP com o Departamento de Arquitetura da Universidade de Firenze, e à direita, abaixo, a imagem de Itanhaém, também de Benedito Calixto, essa sem data. Próximo. Este é o cartão postal de 1915, que circulava pela cidade. Então, as pessoas que vinham aqui podiam ter este cartão postal que era comum, né? O cartão postal hoje é o e-mail, é o WhatsApp. Apesar que o europeu ainda usa muito o cartão postal para enviar notícias. Próximo. Próximo. Vista do conjunto da Conceição, no alto do Morro Itaguaçu, e a estação de trem Itanhaém. Próximo. Esse desenho é feito pelo Alfredo Norfini, que foi publicado na Revista de Ilustração Brasileira, número 109, em 1929, e esse desenho encontrei no conjunto de obras raras, lá na biblioteca da FAO-USP. Continuando o texto de Mário de Andrade. O convento é bem mais interessante. Sobe-se a ele por um gigantesco aclive artificial que se espraia na parte mais baixa a um pequeno largo murado, de um desenho gracioso e cheio de fantasia. Aí o cruzeiro. Depois do primeiro lance de ladeira, perfurado por um arco sob o qual bandolina uma água de fonte, ergue-se o segundo, em ângulo com o primeiro,
que vai terminar no terraplano onde está o edifício trisecular. Próximo. Mário continua. 1534 e 1654. São duas datas inscritas na fachada. E o rendilhado frontão barroco? O estilo barroco só produziu obras sentidamente belas onde a fantasia não se tornou erudita e por isso pretensiosa. Sobre o ponto de vista da comoção artística, perdoem-me os eruditos, historiadores e críticos de arte. Agrada-me muito mais uma igreja do Rosário de Ouro Preto que o pavilhão de Hanovre e de Paris, que a Résidence Museu de Munique, a Cartucha de Pavia. Mesmo a cruz dos militares de Mestre Valentim no Rio de Janeiro perde em valor comotivo o que tem de mais artística, de mais bem acabada, de mais técnica, enfim. Próximo slide. Vista da fachada dos fundos, desenhada por Benedito Calixto. Próximo. Aliás, retorna um, por favor. Eu vou fazer uma complementação dessa descrição de Mário de Andrade. A descrição do conjunto arquitetônico da Conceição na topografia, utilizando as palavras do Frei Basílio Rower, 1957. O cimo do morro não é muito espaçoso. Fez-se nele a igreja com frontispício para nordeste. As suas dimensões são de 22 por 8 metros no corpo e de 12 por 6 até a parte dos fundos. Mas este último espaço divide-se em capela-mor e sacristia, que lhe fica por detrás, com acesso ao altar-mor pelo lado. Construído não quadrangular, mas com 2 lanços apenas, e isso por causa da rampa do morro, o principal lanço acompanha a igreja e a sacristia, lado da epístola, em toda a sua extensão. Tem, portanto, 34 metros de comprimento. O seu pavimento térreo, que é apenas uma varanda, fica todo abaixo do nível do piso da igreja, na encosta do morro. A parede de fora descansa sobre 7 arcos com singelos capitéis, correspondendo tudo a uma quadra dos claustros nos outros conventos. Os 2 pavimentos superiores, dos quais o de baixo está a nível do piso da igreja, divididos em celas, eram dormitórios principais. Próximo. Essa é uma vista lateral norte, imagem de 1921, do acervo do IFAM. Próximo. A pintura dessas ruínas do convento, feita por Calixto. Próximo. Essa é a vista lateral norte do conjunto da Conceição, feita em 1908 por Calixto. Ao lado direito do lance descrito, continua o Frei Basílio Rower. Fazendo face com a frente da igreja, fica anexo outro edifício com pavimento térreo e um só superior. Este está ao nível do piso do primeiro andar do lanço principal, com o qual comunica por meio de um arco, aquele correspondente à varanda do lanço principal, e nele estava instalado o refeitório e a cozinha. Em cima havia celas e sala, e existem vestígios de um oratório na parede. Próximo. Essa é a fachada lateral sul, também em registro de Benedito Calixto. Próximo. São imagens de 1910. Feita pelo Germano, que foi um fotógrafo que registrou bastante coisas para Mário de Andrade e para o IFAM. E aí continua o Frei Basílio Rower. Ainda há um terceiro edifício. É uma casa que sai fora do alinhamento da frente da igreja e do lanço da direita. O seu pavimento térreo, em parte cavado dentro do morro, está ao nível dos outros e nele funcionava o capítulo conventual. O primeiro andar, que de fora parece o térreo, é acessível do adro da igreja
era a portaria. No segundo andar havia uma sala, talvez da biblioteca. Próximo. 1955, também foto do Germano, acervo do IFAM. Próximo. Esse já faz parte do acervo da nossa pesquisa. A foto foi feita em 2005. Próximo. Essa igreja é a foto do altar, quando foi restaurado em 1955, também pertence ao acervo do IFAM. Próximo. Voltando ao artigo do Mário de Andrade. Este meu gosto pelas divagações nem me permitiu dizer que ainda há no convento um delicioso mosaico, deliciosíssimo, que os olhos não cansam de ver, e umas imagens que produzem torrentes de pura comoção pelo primitivismo quase adâmico com que foram talhadas. São exemplares notáveis, relembram imaginários quase selvagens, aproximando-se muito perto da arte negra posta em moda por Gauguin, e que tanto preocupa hoje em dia alguns meios artísticos na Europa. Em Paris, fariam furor. Aqui, fazem desamparadas, num edifício aberto, sob a guarda augusta, mas indiferente da solidão. Próximo. Sobre este delicioso mosaico, essa pesquisa busca as origens dos azulejos. Na coleção Santos Simões, o pesquisador nos deixou um precioso inventário de azulejos portugueses. Há uma parte sobre a azulejaria brasileira, a qual o pesquisador Mário Barata colaborou com estudos e, nas suas conclusões, Barata escreve: os azulejos dos séculos XVII, XVIII e XIX existentes no Brasil vieram da Europa. Os da época colonial são portugueses, não havendo comprovação de outra origem. O investigador, museólogo, historiador do azulejo cerâmico João Miguel dos Santos Simões escreveu sobre sua visita neste local. Azulejos anteriores ao século XIX apenas me foram mostrados os da igreja do antigo convento franciscano de Itanhaém, fundação dos capuchos da província de Santo Antônio de Portugal, o mais meridional de quantos tiveram na costa brasileira. Situaram os capuchos o seu convento de Nossa Senhora da Conceição no alto de uma formação rochosa, dominando a enseada atlântica e uma pequena ria do interior. Eu faço um parêntese nessa descrição do Simões, porque ele já destaca, inclusive, a importância desse convento na paisagem cultural que nós temos aqui, na cidade de Itanhaém. Seguindo pesquisa mais recente, realizada pelo arquiteto Matheus Rosada, a Igreja da Conceição de Itanhaém é o único exemplar de azulejos do século XVIII em todo o estado de São Paulo, por ter sido reedificada totalmente em 1699 e 1712, e pelo estilo dos motivos desenhados. Acreditamos que seus painéis tenham sido instalados em ano não muito distante de 1712. Eles revestem a parede do arco cruzeiro, acima da linha dos retábulos, e 2 barrados nas laterais da nave, da linha de mesa de comunhão até os altares do cruzeiro. Essa pesquisa do Matheus foi feita em 2015, concluído o doutorado em 2015. Próxima imagem. Em 2018, ao realizar visita técnica ao antigo Convento de Jesus, depois chamado de Santa Joana, atual Museu Nacional de Aveiro, na cidade de Aveiro, em Portugal,
foi averiguado que os azulejos existentes no refeitório são idênticos aos azulejos padrão encontrados na igreja da Conceição de Itanhaém. A conservadora deste museu, Cláudia Pinho e Melo, os descreve. Chama-se a atenção para as paredes do magnífico refeitório, que se encontram totalmente revestidas a azulejo com padrão camélia, característicos de finais do século XVII. Essa é a imagem do refeitório em Aveiro. Próximo. Na coleção Santos Simões, o pesquisador deixou-nos um precioso inventário de azulejos portugueses. E na parte sobre azulejaria brasileira, ele e o pesquisador Mário Barata escreveram: o azulejo de padrão ou tapete podem, em alguns casos, haver sido feitos ou aplicados no século XVIII. Comprovando esse fato, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, no convento franciscano de Itanhaém, tem o frontispícios de seu arco cruzeiro forrado com seus belos azulejos de padrão, uma quadra fazendo motivo conexo com as quadras laterais. Continua sobre a quadra citada acima. Em Itanhaém, surge pequeno painel com a imagem Nossa Senhora da Conceição do início do século XVIII. Ressalta ainda que os franciscanos, tanto na colônia como em Portugal, foram os que mais se utilizaram no revestimento de cerâmica figurados. Nas suas conclusões, Mário Barata escreve: os azulejos do século XVII, XVIII e XIX existentes no Brasil vieram da Europa. Os da era colonial portugueses, não havendo comprovação dessa data. O investigador João Miguel dos Santos escreveu sobre essa visita quando esteve em Itanhaém. Ele continua essa descrição. Na igreja, única parte do convento que se conservava íntegra, ficaram os azulejos que forravam as paredes do arco triunfal, acima dos altares colaterais e a parte inferior das paredes da nave, até o alinhamento da mesa de comunhão. No tímpano do arco cruzeiro, os azulejos formam um tapete padrão de 4 por 4 oitavos, de grandes folhas recurvadas, irradiando de um florão central derivado da camélia. Ao centro, sobre o arco, está um painel de 10 por 10 azulejos, sua bordadura própria, pinturas onde se mostra a imagem de Nossa Senhora da Conceição coroada e cercada de nuvens. Está o painel envolvido por barra de 2 azulejos do tipo de folhas encurvadas, a qual serve igualmente para limitar o tapete do padrão. Houve em época indeterminada deslocação e transposição de azulejos, e ainda se vêem dispersos elementos que teriam sido de um painel figurado da mesma época dos anteriores. Quanto a esta, deve coincidir com as obras dos primeiros anos do século XVIII, nunca depois de 1710. Isso falando da nossa azulejaria que temos aqui no convento da Conceição, na igreja da Conceição. Próximo. Aí, a princípio, observando, a pesquisa continua indo para Portugal, a princípio, observando apenas as fotografias dos 2 painéis, muito semelhantes da mesma padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Somente mais tarde, como mencionado, em visita à Igreja da Conceição, na cidade de Peniche, em Portugal, foi possível perceber a sutil diferença. Um painel representa antes e o outro depois da coroação do oráculo. Cada um está em uma ala superior do arco cruzeiro, acima de cada retábulo lateral. Vale ressaltar que ainda nesta igreja portuguesa há muitas outras imagens registradas nos azulejos. Este conjunto arquitetônico da Conceição em Itanhaém, mesmo não tendo a sofisticação de painéis com o uso de perspectivas, possui a coloração azul. Essa imagem é a imagem da igreja
o interior, a fachada e o interior da igreja Nossa Senhora da Conceição em Peniche, e observar nos dois retábulos laterais, lateral ao arco cruzeiro, que tem as duas imagens da Nossa Senhora da Conceição, uma coroada antes da coroação e a outra coroada. Próximo. Esses azulejos de camélia padrão, seguindo essa investigação sobre a origem desses azulejos, foi realizada a visita técnica no convento franciscano de Santo Antônio, na cidade de Cairu, na Bahia. Este edifício também possui acabamento em certas áreas com azulejos do mesmo padrão camélia. A pesquisa revelou, portanto, antes disso, eu quero fazer um comentário sobre a cor do azulejo, o azul do azulejo. O João Meco, que é um outro pesquisador, ele faz uma análise sobre tinta, a cor azul. A pintura azul de óxido de cobalto, pigmento metálico de fácil dissolução que permitia a obtenção de variados tons, desde os mais diluídos e transparentes até aos mais densos e carregados, contribuindo este claro escuro para a caracterização dramática das cenas e a acentuação dos variados complementos e ornados. Esta cor azul da pintura dos azulejos barrocos, por outro lado, desempenhou também um original papel cenográfico, desmaterializando os edifícios através da fluidez e profundidade da mesma, quer revestindo integralmente os espaços, quer associando-se ao colorido das restantes artes, nomeadamente aos fulgores da talha dourada, numa combinação de ouro sobre azul, bem característica do barroco português luso brasileiro. Próximo. Bom, volta 2, por favor. Mais um. Volta mais um. Então, esse detalhe, essa cor do azul, né, é interessante porque nós não temos aqui os painéis com a perspectiva que se cria em outras igrejas, como lá em Portugal e outros conventos franciscanos aqui no Brasil. Mas a cor azul e essa possibilidade de fazer esse trabalho todo com essa azulejaria. Eu fico, às vezes, imaginando, né, a mão de obra para fazer todo este trabalho, né? Isto é um artesanato. Como que era feito isso? É um modo de ser feito. A pesquisa revelou, e revela ainda, que mesmo havendo o Oceano Atlântico entre Portugal e Brasil, como é sabido, a relação cultural entre os países foi muito próxima. E a importação de materiais e obras artísticas que se fez muito presente também no litoral de São Paulo. Faço minha as palavras escritas pelo professor português Santos Simões, em 1965. Brasil e Portugal constituem unidade cultural indivisa. É impossível estudar o patrimônio colonial sem conhecer um pouco as nossas referências da metrópole. Próximo. 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 Retomando o nosso objeto da pesquisa. Do atual frontispício, não foi encontrado ainda documento com a data certa desta intervenção. Decorrente da sua tipologia, é possível que seja resultante de alguma reforma realizada no último quartel do século XVIII. Destaca-se na fachada o frontão curvilíneo com interrupções que não incomodam a fluidez da leitura, criando um movimento característico do barroco. Ao centro, um óculo quadrifoliar e 2 pináculos, um a cada lateral. Possui um campanário singelo à direita do alinhamento frontal da igreja. Mantiveram-se as 3 janelas do coro, mais uma quarta na lateral. Há uma porta central com verga em arco abatido e contraverga adornada.
por essa porta central é o acesso sob o coro para a nave, onde, à direita, há um púlpito com base de pedra e corpo de madeira. Há um degrau que separa a mesa de comunhão da nave. 2 retábulos de madeira entalhados estão a cada lateral do arco cruzeiro. Este é em pedra e na parede que faz face para a nave por sobre o arco cruzeiro há azulejaria. Próximo. A Igreja da Conceição possui na capela-mor janela seteira e o altar-mor de madeira, em péssimo estado de conservação, que hospeda a imagem Nossa Senhora da Conceição com um menino venerada como Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. No piso superior, ainda existem algumas celas do convento, provavelmente restituídas em algumas das intervenções de restauro, todas com janelas conversadeiras para o meio claustro do convento. Na área de circulação para o coro da igreja estão outras imagens, antigas de barro cozido, ocas, Santa Clara, Santa Isabel, São Francisco, São Domingos. Na área de circulação observam-se portas que faziam acesso para a parte em ruínas, e na lateral uma janela seteira sobre o telhado de 2 águas desta ala. Na cobertura havia uma proteção para o acesso ao sino. Próximo. Esses são desenhos realizados pelo engenheiro militar José Custódio de Saifaria durante o governo de Morgado Mateus. Próximo. O desenho da igreja de São João de Peruíbe, a arquitetura mostra a presença de alpendre, feito pelo engenheiro José Custódio, que acabei de citar. Nas anotações sobre Itanhaém consta que Sá jantou na casa dos Caputinos e nos deixou importantes registros iconográficos. Um da igreja matriz, ao pé do morro. Retorna um, por favor. Um da igreja matriz, ao pé do morro, é exatamente como a vemos hoje, inclusive o número de invasaduras. O outro sobre a igreja Nossa Senhora da Conceição, no alto do morro, cujo qual foram feitas observações do professor Carlos Lemos, publicado no artigo em 1977. Essa imagem, à nossa esquerda, é a fachada original da igreja Nossa Senhora da Conceição. A imagem à nossa direita é a igreja Matriz Santana. Com base nesta imagem e o frontão atual, próximo, por favor, o pesquisador, professor, arquiteto Carlos Lemos escreveu esse artigo fazendo análise dessas imagens. É sabido que esta igreja de Itanhaém, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, foi construída ainda no primeiro século pelos jesuítas. Anos mais tarde, talvez nas proximidades do século XVIII, o templo e a casa-morada dos padres passaram ao domínio franciscano, que a partir de 1715 reformas e aumentos de área construída. Até agora, antes de conhecermos esses desenhos de Sá e Faria, pensávamos todos que a igreja, especialmente a sua fachada, fosse decorrente dessas obras da primeira metade do século setecentista. Foi com surpresa, no entanto, que constatamos que ainda em 1776 o frontispício da igreja era o original dos jesuítas, feito no século XVI no estilo maneirista, aquele que antecedeu o barroco, e bastante semelhante ao da igreja Nossa Senhora da Graça de Olinda. Não é exatamente igual, porque no térreo do templo de Itanhaém há 3 arcos, lembrando uma Galilé, mas que acreditamos tenham sido providos de portas, porque o artista, José Custódio de Saifaria, nas janelas e portas de outros desenhos, executou idêntico reticulado escurecedor ao indicar invasaduras guarnecidas. E em Olinda há só uma porta central. No resto,
Semelhança total: telhado de 2 águas, frontão triangular de empenas lisas e retas, óculos no centro do tímpano, 3 janelas de couro e os mesmos cunhais salientes. As vergas curvas das janelas de Olinda são resultado de reformas talvez do século XVIII, assim como serão dessa época os pináculos sobre as pilastras e cunhais. Assim, estamos diante de uma comprovação de que os jesuítas, tanto no litoral norte como no do sul, mantiveram a mesma intenção estilística e o mesmo interesse em levar igrejas dentro dos cânones eruditos emanados de Roma. Neste mesmo estilo maneirista foi executada a igreja no Morro do Castelo, Rio de Janeiro, e com certeza a matriz de São Vicente. Eram os arquitetos jesuítas daquele tempo da Contra-Reforma, conscientes de sua modernidade, construindo de acordo com a época que viviam e é pena que isso não mais ocorra. Carlos Lemos escreveu esse artigo em 1977. Próximo. Aqui é um desenho, um trabalho que eu fiz de desenhar as 2 fachadas e fazer a análise e vê-las que se sobrepõem. Faz parte da pesquisa. Próximo. Aqui várias formas da fachada, né, os documentos que a gente existe, né, então tem 1776 o desenho do José Custódio Saia Faria, 1921 a foto do Germano, fotos mais atuais, a foto aérea feita com o drone e o escaneamento digital, as diferentes formas de documentarmos essa fachada. Próximo. Aqui em 2017, com a presença das estudantes, hoje arquitetas, aqui à esquerda a Anastácia e a Chiara, ambas desenhando, fazendo levantamentos. As ruínas do convento são decorrentes do incêndio que ocorreu em 1833. Parte foi reconstruída em 1865. Na cobertura havia uma proteção para o acesso ao sino. Este conjunto foi restaurado parcialmente em 1921-22 e reconhecido como Patrimônio Cultural Brasileiro em 1941, quando passou por outra intervenção de restauro. Atualmente, próximo, por favor. Atualmente está sufocado pela vegetação do entorno, omisso na paisagem cultural. Próximo. Próximo. Falando da paisagem cultural, hoje o convento o conjunto arquitetônico da Conceição se encontra embaixo dessa seta azul e ele está ameaçado pela vegetação e pela verticalização. Nessa paisagem cultural corre um sério risco se nós não a preservarmos. É simples preservar, sim, fazer a manutenção dessa vegetação, poda dessa vegetação e manejo quando necessário de alguns elementos, pois dessa vegetação tem muita coisa que não é nativa, que não é Mata Atlântica, e pode ser feito um plano de manejo dessa ação. Isso depende de vontade política dos atuais gestores, sejam vereadores, secretários e nós, cidadãos, cobrando disso. Precisamos ver a nossa paisagem cultural de volta. Fica aqui o recado para nós, professores, para que nós, juntos, busquemos essa nossa paisagem. Depende de ação pública, a área é pública municipal. Esse entorno todo é área pública municipal e precisamos que seja feita a poda das árvores, manejo de vegetação que comprometa o patrimônio cultural edificado. O patrimônio cultural edificado, próximo, pode ter equilíbrio entre o construído, o edificado e o natural da Mata Atlântica. Próximo.
Por fim, voltando ao texto de Mário de Andrade, ainda um dia, para eu ler, hei de escrever um artigo sobre a necessidade de cuidar mais um pouco das obras de arte, boas e más, que nos legou o nosso estreito passado. Elas é que servirão de fundamento para uma arte nacional brasileira, e não pensões de viagens à Europa e interiores da Normandia. Mas isso será para o tempo em que o Brasil nasceram artistas brasileiros. Mário de Andrade, 1021. Próximo. Falando das artistas, Anita Malfatti frequentou Itanhaém e eu tive o prazer de ler manuscrito dela em papel timbrado do Hotel Polastrini. Essa é uma pintura dela, de Anita Malfatti, vista da paisagem do outro lado do rio, onde hoje tem o Yacht Clube de Itanhaém. E você vê ali o Hotel Polastrini e assim, em cima do morro o Conjunto da Conceição. Próximo. Também de Anita Malfatti, em 1941, ela faz Duas Igrejas. Essa obra se chama Duas Igrejas, a qual se vê o fundo da igreja matriz e sobre o morro o conjunto Nossa Senhora da Conceição. Obra lindíssima e que foi bem inovadora à ocasião. Próximo. Também de Anita Malfatti, em 1949, ela faz a vista do cruzeiro, um capuchino descendo a rampa sentido a praia. Anita Malfatti, quando vinha aqui, se hospedava no Hotel Polastrini e lecionou a aula de artes nessas estadas dela que esteve por aqui. Próximo. Um de seus alunos foi Emídio de Souza, que também registrou Itanhaém. Essa é a imagem também de 1949, feita pelo Emídio. Próximo. Outro artista que frequentou Itanhaém é Alfredo Volpi, conhecido como o artista das bandeirinhas. E as bandeirinhas de Alfredo Volpi são inspiradas em Casaril. E este Casaril ele trabalhou registrando aqui em Itanhaém. Essa é uma imagem de 1940, conhecida como Itanhaém. Próximo. Esta é paisagem de Itanhaém, também 1940, do Alfredo Volpi. Próximo. Não menos importante, a Casa de Câmara e Cadeia, próximo, que foi sede da Capitania Hereditária Itanhaém, de 1624 a 1679. Próximo. Mas esse é um assunto ainda que precisa ser mais estudado. Próximo. Tão relevante quanto o patrimônio cultural apresentado com base no artigo de Mário de Andrade, de 1921, é a Casa de Câmara e Cadeia, a pequena edificação que foi sede da Capitania Hereditária. Esse é um assunto para um próximo encontro nosso. E Itanhaém desvairada. Itanhaém, além das praias, tem muita cultura. Itanhaém desvairada. Itanhaém, dos índios entre rios. Passagem dos jesuítas. Sede da capitania de Vimieiro. Sob capuchinos, o barroco. Deslumbre dos ciclistas. Inspiradora dos artistas. Caiçaras, pescadores. Banana, palmito, mandioca. Aqui tem.
Próximo. Eu informo que os opúsculos desse patrimônio cultural estão disponíveis no site do Editorial Livre. Tem o da Igreja Matriz. Frente, próximo. Verso, falando mais da arquitetura. Próximo. Do convento, conjunto arquitetônico, igreja e convento, e ruínas do convento Nossa Senhora da Conceição. Próximo. Falando mais da arquitetura. Próximo. Aqui, falando das referências bibliográficas. Eu agradeço a atenção de todos aqui e gratidão aos meus colegas, amigos que me acompanham com críticas, sugestões, comentários, para eu manter acesa a vela dessa pesquisa. Aqui são imagens dos italianos e brasileiros trabalhando juntos aqui no nosso patrimônio cultural, apresentação em congresso internacional, workshop presencial antes da pandemia com professores municipais, e as nossas referências bibliográficas. Próximo. 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 Aqui são artigos publicados já sobre essa pesquisa. Próximo. Próximo. Este está disponível também no site do Editorial Livre, a quem eu agradeço o convite de participar nesse canal de online. Próximo. E agradecendo a todos, agradeço a vida, agradeço a tudo e a todos por nós podermos estar aqui nesse momento. Gratidão. Professora Regina, muito obrigado pela palestra, pela riqueza de informação, pela riqueza dos registros mostrados aqui nessa palestra. E a mensagem que para mim ficou e que o Mário de Andrade já trata ali no artigo dele, é que nós temos o dever de ter o cuidado pelo nosso patrimônio histórico-cultural. Esse é um dever nosso como cidadãos, mas também como autoridades, né? É um dever que essa paisagem cultural seja cuidada. Os modernistas, eles tinham essa preocupação porque o patrimônio cultural e histórico, seja material ou imaterial, ele constitui a nossa identidade. Então, é importante que, cuidando desse patrimônio, nós também cuidemos de nossa identidade. É assim que a gente constrói uma identidade de fato consciente das coisas. Então, eu sou muito grato. Antes de passar a palavra para o professor Luiz, eu quero ler a sua biografia, que era para ter sido lido no início, e eu não li. Então, eu vou ler a sua biografia, tá? E agradeço muito, muito mesmo pela sua participação. Bom, a professora Regina Helena Beira Santos, ela é doutora na área de História e Fundamentos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em parceria com a Università degli Studi di Firenze, Itália. Ela é mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Ela fez uma especialização em Desenho e Gestão do Território Municipal, cujo objeto de estudo é o município de Itanhaém, pela PUC de Campinas. Ela cursou como Extended Student na School of Fine Arts da San Francisco State University, na Califórnia, Estados Unidos. Concluiu a graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Santos. Lecionou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
FIAM, TAAM, FMU, Centro Universitário. Atuou como professora colaboradora na disciplina de Laboratório de Restauro da Universidade do Estúdio de Firenze. Atualmente é pesquisadora, professora colaboradora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Atua como arquiteta na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, no Museu da Cidade de São Paulo, e antes atuou no Departamento de Patrimônio Histórico. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em projetos de restauro de arquitetura, membro do ICOMOS, associada ao Instituto de Arquitetura do Brasil, IAB São Paulo. Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, A22542-8. Agora eu passo a palavra ao professor Luiz. Mais uma vez, muito obrigado à professora Regina Helena, mais uma palestra brilhante para os professores da Rede Municipal de Itanhaém. Gratidão. Ela abrindo o nosso segundo painel cultural de Itanhaém. Amanhã nós teremos, no mesmo horário, a presença da professora Fátima Cristina Pires. Ela falará sobre o patrimônio histórico de Itanhaém, sobre a cultura caiçara. O tema será Heranças do Litoral Paulista. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, professora. E eu volto a palavra ao professor André. Bom, eu agradeço a presença de todos e todas. Amanhã, às 18h30, então, voltaremos com o painel cultural Caiçara. E até amanhã a todos. Muito grato a todos que aqui estão, professoras, professores, convidados, gestores. Muito grato. Até amanhã. Obrigada, gratidão, AVT, namastê.